Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós podemos perceber, quando nós lemos essa carta, estudamos essa carta, Paulo ele vem ao longo do capítulo 1 até esse ponto, falando sobre aquilo que Cristo fez e contrapondo as heresias do seu tempo. Mas agora, meus irmãos, a partir do versículo 18 do capítulo 3, Paulo ele começa a ser mais direto àquela igreja e àqueles irmãos e a nós hoje, de uma forma mais prática. Ele começa a nos dar orientações sobre a prática de vida cristã. E ele faz isso desde o versículo 17 até o versículo 6 do capítulo 4. E então nós temos as considerações finais de Paulo. A grande questão, meus irmãos, que nós precisamos entender é que essas orientações de Paulo, elas não são apenas conselhos vazios. Não se trata apenas de noções de comportamentos. Mas por trás de toda a orientação dos apóstolos e de Paulo aqui, há o Evangelho de Cristo. Paulo não dá conselho à igreja, conselhos de ética, de moral apenas. Não se trata apenas disso, mas por trás de cada conselho, de cada orientação bíblica, há o Evangelho de Cristo. Às vezes nós achamos que a Bíblia ela é apenas uma receita de comportamentos, de ética, de moral, mas a verdade é que por trás de cada conselho ético, moral, de relacionamento, de convivência, há o Evangelho de Cristo. E a partir daquilo que Paulo conhece sobre o Evangelho, a partir daquilo que ele conhece sobre a cultura dos seus dias, ele escreve essas orientações práticas. E eu acho isso incrível em Paulo, porque Paulo ele é um conhecedor da cultura local. E ele consegue olhar para a cultura, para o comportamento do seu povo na época, e identificar aquilo que era idolatria e condenar. E ele identifica aquilo que era bom e valoriza. Eu acho isso incrível em Paulo. Nós precisamos ser assim. Toda cultura não é... As culturas, os comportamentos da sociedade, eles não são inerentemente maus. Existem questões boas, por exemplo, a nossa cidade de Carapebus, o nosso povo. O nosso povo tem uma cultura solidária muito grande. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. É um povo que tem as suas idolatrias, que nós podemos perceber, né? Um povo idólatra no sentido imoral, mas também é um povo solidário. E Paulo, ele conhecia o seu povo, ele conhecia a sua cultura, então ele pegava aquilo que era de bom da cultura e valorizava. E aquilo que era mal, ele pegava, condenava e desafiava por meio do Evangelho. E ele faz isso com aquela cultura na época, e em especial agora o que vamos falar nessa manhã sobre os relacionamentos entre marido e mulher. Nós precisamos começar então compreendendo as questões sociais que permeavam os dias de Paulo. Nesse tempo, meus irmãos, no qual Paulo escreve, as mulheres, elas experimentavam já algumas certas liberdades. Mas por mais que elas experimentavam uma certa liberdade, elas ainda viviam em uma sociedade machista. Naqueles dias, por exemplo, aquelas mulheres, elas eram tidas pelos judeus como más, como inerentemente más. As mulheres eram taxadas assim. Um historiador, por exemplo, ele nos relata que as leis da época, as leis de subordinação, de sujeição da mulher ao homem, eram para o próprio bem das mulheres.
para você ver como que era uma sociedade machista. Um outro filósofo que viveu no mesmo período de Paulo, ele escreve que as mulheres não possuíam senso crítico na época. Elas eram taxadas como que não possuíam senso crítico. E essas atitudes machistas da época, cultural da época, elas foram moldando o comportamento da sociedade sobre o relacionamento entre marido e mulher, entre homem e mulher, e em especial nos lares. Por conta desse comportamento, dessa problemática cultural, social da época, os homens, eles tinham um poder exacerbado sobre as mulheres. E a lei romana, meus irmãos, na época, ela dava ao homem completa autoridade sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os escravos. E essa submissão, no qual nós vamos ler nesse texto, que Paulo fala, essa ordem à mulher a ser submissa, a submissão silenciosa da mulher nos dias de Paulo era tida como uma virtude naqueles dias. Embora, meus irmãos, que no tempo de Paulo as mulheres já experimentavam algum certo tipo de liberdade, embora a situação não fosse tão sombria como em tempos passados, a mulher ainda era taxada como um objeto do homem. E, inclusive, há relatos de que muitos bebês, meninas, foram sacrificadas, foram mortas por conta dessa problemática social, desse machismo na sociedade antiga. Haviam historicamente relatos de amor genuíno, de amor verdadeiro entre maridos e mulheres naqueles dias. Mas mesmo assim, por ser uma sociedade fundamentada em estruturas patriarcais e extremamente machista, as mulheres elas ainda não viviam essa igualdade, no qual, a partir de Paulo e a partir do Evangelho, ela torna, ser igual. Por isso que nós vamos ler agora, é necessário a gente compreender esse contexto, para que possamos entender como Paulo consegue contrapor isso. Ele diz assim, versículo 18, capítulo 3 de Colossenses, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Aí versículo 23, nós vamos ler esses dois textos e agora vamos ao versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor derrame Tua graça e que Teu Espírito possa guiar os nossos corações ao entendimento da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer tratar conosco como igreja. Tende misericórdia de nós. Em nome de Cristo, amém. Meus irmãos, à primeira vista, quando nós olhamos a essas ordens de Paulo, a essas orientações de Paulo, parece que Paulo está endossando a opressão em que a mulher vivia, naquele antigo padrão de relacionamento familiar romano. Mas, conhecendo o contexto social dos dias de Paulo, conhecendo esse contexto social, afirmar que a mulher deve ser submissa ao marido, ela não foge muito do que era imposto naquele tempo. Mas o contrário do que parece, meus irmãos,
Paulo, nesse texto, ele está modificando significativamente a lei e a cultura local. Naqueles dias, eram normais os homens, era normal os homens terem uma cartilha doméstica de como governar suas esposas, seus filhos e seus escravos. Era normal. A lei romana dá essa cartilha aos homens. Mas Paulo, ele começa esse trecho de orientação à igreja, endereçando suas orientações, primeiro, às mulheres. E esse já era um ponto fora da curva do que era normal naqueles dias. Em vez de endereçar orientações apenas aos homens, ele endereça às mulheres. E há aqui a primeira ordem, uma sujeição, a sujeição limitada e recíproca. Como nós sabemos e conhecemos nos dias de Paulo, a mulher sim, ela era submissa ao marido. E Paulo, meus irmãos, ele utiliza esse termo, submissão, um termo comum, para falar de uma submissão limitada. Por que limitada? Porque ela está estritamente relacionada ao que complementa a ordem, como convém ao Senhor. E ela está limitada e estritamente relacionada à segunda ordem, que é o compromisso do marido em amá-la. Ou seja, meus irmãos, a esposa, ela se submete ao marido como ela se submete ao senhorio de Cristo. E o marido, por sua vez, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é por isso que há uma submissão da mulher ao marido limitada, porque ela se limita à sua submissão a Cristo e ao amor do seu marido. Por isso que Paulo, ele iguala o marido à esposa, porque ambos agora, eles possuem compromissos uns com os outros, um com o outro. Naqueles dias, somente a esposa tinha um compromisso com o seu marido. Mas Paulo agora diz que os maridos e as esposas possuem compromissos uns com os outros. E a eficácia desses compromissos resulta num casamento feliz. O amor, por exemplo, que Paulo ele escreve aqui, quando ele fala marido, amai as vossas esposas, esse amor no qual Paulo está falando, no grego, é o amor ágape, um amor que foi desenvolvido por Cristo. Essa ideia de submissão limitada ou de submissão recíproca não era comum. E por mais que haviam já naqueles dias algum certo respeito com as mulheres, devido a essa situação histórica que já falamos, a mulher ainda era taxada com certa rejeição e opressão por parte dos homens. Por isso que não tem como falar que Paulo era machista, porque ele iguala o relacionamento entre homem e mulher. Ao falar sobre submissão, meus irmãos, Paulo tem a ideia de respeito, a ideia de sujeição, sendo que os padrões romanos exigiam muito mais do que respeito por parte das mulheres. O padrão familiar que Paulo ordena à igreja em Colossos está fundamentado em Cristo. Está fundamentado num relacionamento recíproco entre o marido e a esposa. E essa submissão da esposa é porque a sua sujeição a Cristo a levará a sujeitar-se ao seu próprio marido. Amém? Estão entendendo? A sujeição da mulher a Cristo a leva a ser sujeita ao seu próprio marido.
Por isso que há então essa ordem: esposas, sede submissas ao próprio marido. E qual é o padrão de submissão? Como convém ao Senhor. E há essa segunda ordem: maridos, amai vossas esposas. E qual o padrão desse amor que devemos amar as nossas esposas? O amor que foi desenvolvido por Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor, sobre essa segunda ordem. Então, a primeira ordem é uma sujeição limitada. Guarde isso no seu coração. A sujeição da esposa, ela é recíproca. Ela está relacionada à sua sujeição ao seu próprio Deus. Como a mulher é sujeita ao seu próprio Deus, então ela é sujeita ao seu próprio marido. Amém? Por isso que não dá para ser feminista e cristã, tá? Por quê? Porque ser submissa ao seu próprio Deus te levará a ser submissa ao seu próprio marido. E há agora uma segunda ordem, por isso que é uma sujeição limitada. Por quê? Porque a mulher só é submissa ao seu marido se ele a amá-la, como Cristo amou a igreja. Essa segunda ordem nós vamos falar mais um pouco. A mulher, meus amigos, ela não se submete ao marido apenas por quem o marido é. Não se trata apenas disso. Não se trata, essa submissão não se trata apenas pelo que o marido dá. Muitas mulheres são submissas aos seus maridos porque o marido dá presente, porque o marido dá joias, mas não se trata disso. E nem por medo. Muitas mulheres são submissas aos maridos, não é porque são submissas ao Senhor, mas por terem medo. Não é essa submissão que Paulo está falando. O marido, ele não ama a sua esposa por apenas uma questão de sentimento. Não é isso apenas. Não é por satisfação sexual. O pensamento grego afirmava isso, que a mulher, ela servia para satisfazer o homem. Mas não é por causa disso que o marido deve amar a sua esposa. O marido ama a sua esposa sacrificando o seu eu, as suas vontades e os seus desejos. O marido, ele deve colocar a sua esposa acima de tudo, como Cristo fez com a igreja. Cristo, vamos olhar para Cristo, para nós entender em Cristo como devemos nos relacionar com as nossas esposas e com os nossos maridos. Cristo, ele foi enviado ao mundo pelo Pai com uma missão, e nada tomou o lugar dessa missão, nem mesmo as vontades pessoais do homem Jesus tomaram o lugar da missão que o Pai lhe deu. Até mesmo nos momentos de crises de Jesus, ele externou a Deus os seus desejos, mas ele não permitiu com que as suas vontades fossem superiores à vontade soberana do Pai. Vocês lembram da passagem de Cristo no Getsêmani, em que ele externa para Deus a vontade pessoal dele, mas ele não permitiu com que essa vontade seja realizada, mas que a vontade do Senhor, a vontade do Pai, fosse superior, fosse soberana. Por isso que Paulo, meus irmãos, ele ordena aos maridos, aos homens, a amar, utilizando o termo grego ágape. É necessário a gente abordar que nos dias de Paulo, nos dias de Jesus Cristo, na verdade, existiam duas concepções de amor. O amor eros, que é o amor que deu origem à palavra erotismo, que era o amor do fogo, da atração, da paixão. E existia o amor filo. O amor filo era um amor de relacionamento, no qual um amigo tem por outro,
no qual um pai tem pelo filho, essas eram as duas concepções de amor. E a concepção de amor ágape foi a que Jesus desenvolveu naqueles dias. E o mesmo amor no qual Deus enviou o seu Filho, em que João utiliza esse termo ágape, o amor sacrificial, o amor que não é fundamentado em sentimentos, mas em um comportamento, em uma decisão, Paulo utiliza agora para definir o comportamento do marido com a mulher. Olha só, o amor de Cristo, Paulo utiliza para definir o nosso comportamento como marido em relação às nossas esposas. Paulo, ele compara, meus irmãos, isso é sério. Paulo, ele compara o amor do marido pela esposa ao amor de Cristo pela igreja. E esse amor foi um amor sacrificial, que não estava fundamentado apenas na vontade de Cristo, mas na vontade de Deus. Meus irmãos, quantos maridos estão amando as suas esposas por aquilo que elas podem dar a eles, e depois deixam de amar como se já estivessem satisfeitos, como que se não houvesse mais nada. Por isso que o amor do marido, segundo a Bíblia, não é fundamentado em sentimento, em desejos, em beleza, mas em uma decisão, em uma escolha. O amor do marido para com a esposa está fundamentado no comportamento de Cristo com a igreja. E em que Cristo, enquanto esteve entre os homens, a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Há um adendo, meus irmãos, a essa segunda ordem aqui, que é: e não a trateis mal, e não a trateis com amargura. Maridos, vamos olhar para a maneira como Cristo tratou a igreja. E olhando para a maneira como Cristo tratou a igreja, esse é o padrão no qual nós devemos tratar as esposas. Enquanto a noiva de Cristo estava suja pelo pecado, o que Cristo fez? Cristo a amou e a purificou. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que essa submissão ao marido não é uma submissão cega. Não se trata de uma submissão cega. Por isso que ela é uma submissão recíproca. Ela está relacionada à maneira como o marido trata a esposa. Só há submissão verdadeira por parte da esposa quando se há amor sacrificial e cuidado por parte do marido. Na ausência do amor ágape, do amor sacrificial, na ausência do cuidado, só há medo e tristeza. Da mesma forma, meus irmãos, existem esposas que não se submetem a Deus, e por isso elas não são submissas aos seus próprios maridos. E quando há maridos que não amam sacrificialmente e que não cuidam, não há um casamento fundamentado em Deus. Logicamente, existem as esposas que santificam o marido, mesmo quando esses maridos não as tratam da maneira como a Bíblia ordena. Existem essas mulheres. Talvez você conheça alguma dessas mulheres, que mesmo quando os maridos não a tratam bem, não as amam sacrificialmente, ainda conseguem santificar o marido, sendo zelosas, cuidadosas.
e em certo período até submissas, mas por mais que elas santificam o marido, elas não conseguem se submeter aos seus maridos como fazem a Deus. Nós não podemos nos enganar em relação a isso. Por quê? Porque a autoridade do marido está debaixo ainda da soberania de Deus, da autoridade de Deus. E então, a esposa, ela deve fazer a vontade do marido, ela deve ser submissa ao marido, quando essa autoridade do marido estiver coincidindo com a vontade de Deus. Por isso que Paulo entende que o casamento, meus irmãos, não é um contrato em que ambas as partes estabelecem critérios. Quando a gente vai casar, existem lá os tipos de casamentos, né? Semi-aberto, não sei o quê, eu nem sei se é semi-aberto. Semi-aberto é regime regime de prisão, né? Parcial, comunhão de bens lá, eu nem sei. Eu falei, quando eu fui casar, eu falei com a moça lá do cartório, daqui de Carapicuíba, eu falei, moça, bota aí que é tudo. E eu quero casar mesmo. Se a Yasmin quiser me deixar, ela vai levar tudo, eu quero isso. Mas graças a Deus ela não vai me deixar não. E eu gosto muito da juíza aqui que faz os casamentos no cartório, porque ela não limita o casamento, quando ela dá aquela palavra, eu lembro do meu, e sexta agora eu casei, um primo da minha esposa aqui, ela não limita o casamento a esse contrato, né? Ela dá uma palavra ali aos noivos, externando aquilo que ela entende sobre o casamento, sobre o companheirismo. E Paulo não entende que casamento é um simples contrato. Mas ele entende que casamento é uma aliança que é selada por sangue. O casamento, ele não significa, ele não se limita ao fato de um fazer o outro feliz. Eu não concordo com a fala de que eu nasci para fazer fulana feliz e que fulana nasceu para me fazer feliz. Casamento não se restringe a isso. O casamento, segundo Paulo e segundo a Bíblia, está unicamente restrito, meus irmãos, a glorificar a Deus. Não é uma questão de satisfazer o outro. Não se restringe apenas ao texto que diz que quando está frio, o outro aquece, de que quando um cai, o outro está ali para levantar. Não se restringe a isso. Paulo amplia, está fundamentado em glorificar a Deus. Por isso que no versículo 23, meus irmãos, Paulo, ele nos dá essa noção ampliada. Ele diz assim: tudo quanto fizerdes, tudo fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E esse verso vem após as orientações de Paulo aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos, aos escravos e aos senhores de escravos. E concluindo, meus irmãos, a grande questão que podemos enxergar é que em Cristo todos os indivíduos, e em especial hoje, nessa manhã, o relacionamento conjugal, eles são preciosos e valorizados. O Evangelho valoriza os indivíduos nesse sentido. Ele contrapõe a cultura caída no período grego. O Evangelho contrapõe a cultura caída nos nossos dias. E, sobretudo, meus irmãos, nós, maridos, esposas, temos responsabilidades recíprocas uns com os outros. O fato de ser uma esposa submissa mostrará a todos
que a esposa, ela unicamente deseja acompanhar o seu marido, não que ela deseja controlar o seu marido ou empurrar o seu marido, mas a submissão da esposa deixa claro que essa esposa, ela deseja auxiliá-lo, acompanhá-lo, dar ao seu marido o apoio em tudo que for possível e que esteja alinhado à vontade de Deus, dentro das normas cristãs. E o marido, meus irmãos, a sua obrigação de amar é amar num padrão de Cristo, claramente afirmado por Paulo em Efésios 5:25, em que ele diz: como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em Efésios, nesse capítulo 5, ele vai além ainda do que ele escreve em Colossos, aos Colossenses. A obrigação do marido é amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O esposo, que é estimulado pelo Espírito Santo do Senhor, ele deve deixar bem claro que deseja o bem da sua esposa, e por isso a honra e a valoriza, amando com amor ágape. E somente dessa forma, meus irmãos, nós vamos encontrar o segredo de um lar completamente feliz, de onde sairão filhos também felizes, filhos equilibrados. E o fim disso é um lar que glorifica, que testemunha a Deus. Amém, meus irmãos? Então, nesse trecho, existe uma ordem. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, mas existe um padrão, como convém ao Senhor, e que está estritamente relacionada, essa submissão está estritamente relacionada à segunda ordem: marido, ame a sua esposa. E qual é o padrão do amor do marido? O amor ágape, o amor que se entrega, que se sacrifica, que não se relaciona à estética, que não se relaciona a sentimentos, que não se relaciona a comportamentos, mas a uma decisão, a uma atitude. E somente assim, com o marido amando com esse amor, nós teremos esposas submissas. Só temos esposas submissas se amamos com amor sacrificial e cuidando, como Cristo fez com a igreja. Amém? Que Deus nos ajude a sermos esposas e maridos melhores. Que Deus nos ajude a cuidarmos uns dos outros, olhando para Cristo. Por isso que as orientações de Paulo não são orientações vazias e noções de comportamento ético cristã. Não se reduz a isso. Por isso que por trás de cada orientação bíblica há o Evangelho de Cristo. A Bíblia não é uma cartilha ética, moral, não é apenas isso. Não pode ser reduzida a isso. A Bíblia é o poder de Deus, e por trás de cada orientação há o poder de Deus, há o Evangelho de Cristo. Não podemos olhar para nenhum texto bíblico, para nenhuma ordem bíblica, sem olhar para aquilo que Deus fez em Cristo, porque é a partir daquilo que Deus fez em Cristo que nós devemos nos comportar, que nós devemos, quem devemos ser. Amém? Ficou claro, irmãos? Vamos orar? Pai, que nessa manhã nós clamamos ao Senhor, em especial pelos relacionamentos conjugais da sua igreja. Que o teu Espírito possa estar ministrando nos corações das esposas e dos maridos a tua palavra,
e que possamos entender que não trata daquilo que eu quero, mas trata daquilo que é o seu desejo. Que possamos entender que o nosso amor não é uma questão de sentimento. Que o Senhor possa estar nos dando a consciência, a convicção que o nosso amor é entrega, é decisão. O nosso amor está fundamentado naquilo que o Senhor fez em seu Filho. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia dos nossos casamentos, nos dando graça, e que o Evangelho de Cristo possa nos ensinar, nos orientar a sermos bons maridos, boas esposas. Que os nossos maridos possam amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E que as nossas esposas possam ser submissas aos seus maridos, porque antes são submissas ao Senhor. Ministre isso em nosso coração. E que o teu Evangelho possa trazer vida aos casamentos. Que o teu Evangelho possa restaurar as concepções que nós temos sobre amor, sobre relacionamento, sobre compromisso uns com os outros. Tende misericórdia de nós, tende misericórdia da tua igreja, e perdoa todas as vezes que nós não amamos como Cristo amou a igreja. Perdoe todas as vezes que nós somos egoístas e queremos as coisas conforme os nossos desejos, mas que prevaleça, Senhor, a tua soberania sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Como disse, quando nós trabalhamos o texto de uma forma contínua, nós nos deparamos com temas que precisamos abordar e que nem sempre são temas do nosso desejo, mas por isso que é bom falarmos da palavra de Deus, porque ela põe para nós aquilo que Deus deseja tratar e não que o pregador quer tratar. Há uma grande diferença, porque Deus, Ele não tem compromisso com o pregador, Ele tem compromisso com a sua palavra, e com aquilo que a sua palavra fala, é o seu desejo para a igreja. Então nessa manhã, por mais que não é uma conferência sobre família, sobre casamentos, a palavra de Deus nos traz esse texto, e há essa necessidade de expor, e Deus fará aquilo que Ele quer fazer, mesmo diante de pessoas solteiras, viúvas. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, porque esse é o desejo dela. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, vamos encerrar o nosso culto pela manhã. Pai, damos graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo Senhor ter nos guardado durante a semana que passou, e entregamos essa semana que se inicia. Que a tua forte mão esteja sobre a tua igreja, guardando em tudo aquilo que cada um de nós fizermos. Que o Senhor possa estar nos abençoando no nosso trabalho, nos nossos afazeres e estudos, e que essa semana possa ser uma semana gratificante na presença do Senhor. Abençoe a sua igreja, o seu povo, nos dê agora um domingo de descanso, que possamos voltar mais tarde alegres e contentes, satisfeitos no Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo, entregamos esse momento. Amém.